Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar hoje sobre redação, especificamente sobre o desenvolvimento. Então, quando a gente fala, quando a gente pensa em redação, existem, claro, vários tipos de redação. Então, aqui eu vou falar especificamente da dissertação. A dissertação, ela precisa da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. E aqui, estou falando agora especificamente do desenvolvimento. Por que ele é tão importante? O desenvolvimento, ele é como se fosse o coração do seu texto. É do desenvolvimento que você ganha nota. Então, você vai construir um texto e vai fazer, lógico, a introdução, toda a parte burocrática do texto, que você precisa fazer isso para que ele seja uma dissertação. Mas você precisa entender que para você aumentar a nota, ganhar mais nota, tirar um texto bem legal, uma nota bem legal, eu tenho que ter um desenvolvimento muito bem articulado. É aqui que você vai realmente trabalhar toda a parte de conteúdo. E, claro, se você for verificar assim, os critérios de correção, o conteúdo sempre tem um peso muito grande. O maior peso em relação à nota de uma redação é quanto ao conteúdo. Então, é no desenvolvimento que você vai trazer esse conteúdo, expandir, explicar, esclarecer, dar exemplos. É ali que você realmente vai colocar a sua voz no texto. Por isso que ele é tão importante e é daqui que você ganha a nota mesmo a mais, aquela nota que fica muito mais perto do 100%. É aqui, tá? O que é importante entender? O que é um desenvolvimento? Aqui você vai defender a tese. O que é a tese? A tese é o tema, o recorte que a banca te trouxe. Aqui você vai expor os argumentos e explicá-los. Você vai justificar o seu posicionamento. Você vai trazer as explicações pertinentes, exemplificação quando é possível. Então, tudo é feito no desenvolvimento. Perceba, então, que tudo que você tem aqui, ó, defesa, argumentação, posicionamento, explicação, exemplificação, tudo isso aqui você não tira do nada. Tem que vir, claro, amarrado ao comando da proposta, mas vem do seu conhecimento de mundo, conhecimento sobre o assunto, domínio de atualidades, conhecimento sobre uma lei, uma norma, algo que realmente seja importante. Então, como é que você vai fundamentar o seu texto? Eu sempre falo que na hora da redação não dá para você ficar inventando muita coisa. Então, o que você pode fazer? Uma das formas de você conseguir melhorar a nota no desenvolvimento é fazer o uso de exemplificação. Claro, exemplos que tenham pertinência, que sejam de domínio público, né? Um exemplo que seja realmente bem relevante socialmente. Mas aqui é assim, você apresenta o argumento e explica. Então, explicar e exemplificar são duas formas muito boas e práticas de você treinar para melhorar a sua nota. E é importante que você faça isso, porque o desenvolvimento, ele não pode simplesmente, você não pode jogar de qualquer jeito as informações. Outra coisa importante, o desenvolvimento é a expansão da introdução. O que você coloca na introdução tem que ser explicado no desenvolvimento. Então, é uma relação lógica. O que você coloca na introdução vai direcionar todo o seu desenvolvimento. Olha só como isso acontece. Então, temos aqui a introdução, você vai apresentar o assunto e só, não explica nada aqui, você só apresenta o assunto. Se for o caso, você pode apresentar os tópicos que você vai abordar, mas somente o quê? Palavra de ordem para a introdução. Apresentação, você só apresenta, você apenas mostra. E geralmente a introdução você vai fazer com um parágrafo só. É só uma parte burocrática mesmo do texto. O desenvolvimento é o momento que você dá explicações. E aqui, ó, isso aqui é essencial, é obrigatório, não é opção aqui. Você vai explicar o quê? Vai explicar o assunto que você colocou na introdução, vai explicar os tópicos que você apresentou aqui na introdução, tudo isso daqui. Então, as explicações que existem são feitas em relação à introdução. Por isso que eu falei que o desenvolvimento é como se fosse uma expansão da introdução. A introdução você só apresenta, aqui você traz e explica, tá? Geralmente você vai fazer aí de 2 a 3 parágrafos.
Como é que a gente vai mensurar esse tamanho? Depende da proposta, depende do número de linhas. Se você tiver aí de 20 a 30 linhas, mais ou menos uns 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento. Aí, se for um texto de 15 linhas, dificilmente você consegue fazer aqui. Aqui seria um texto, por exemplo, se fosse contar o máximo, 5 parágrafos. Com 15 linhas não dá. Então, 15 linhas, você faria um parágrafo de cada, por exemplo. Então, depende do número de linhas que você tenha disponível. Geralmente, um texto aí de 20 a 30 linhas, que é mais ou menos a média das provas de concurso, você vai fazer um de introdução, um de conclusão e 2 a 3 de desenvolvimento. A conclusão, você só reafirma o que foi dito no texto como um todo. Por que você tem que ter mais parágrafos aqui? Porque é o desenvolvimento que traz todas as explicações e é daqui que você coloca o conteúdo. Por isso que ele tem muito mais um número maior de parágrafos do que a introdução e a conclusão. E aqui você precisa... Eu sempre sugiro que se você tiver um número de pelo menos de até 30 linhas, faça no mínimo 2 de desenvolvimento. Para você não ficar preso a apenas um argumento, pelo menos uns 2 para deixar seu texto fundamentado, bem organizado, bem realmente direcionado. Então, tem essa noção aqui, ó, que o desenvolvimento ele traz sempre o conteúdo. Como é que eu posso agora organizar esse desenvolvimento? Me acompanhe aqui, olha o que eu fiz aqui para você entender isso melhor. É assim, você tem lá o desenvolvimento, tá? Isso aqui tudo é o desenvolvimento, ó. São os 3 parágrafos. Aqui está a sua introdução, aqui está o desenvolvimento e aqui está a conclusão, tá? Como é que você faz? Aqui é vamos supor que seja o primeiro tópico ou o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Como é que você faz para deixar o texto claro, objetivo, preciso? Você apresenta o seu argumento já de cara. A primeira frase do seu parágrafo de desenvolvimento tem que ser a frase mais importante que você tenha. Sempre apresenta o argumento, explica e, se possível, se houver essa possibilidade, né, se você vê que encaixa, você coloca um exemplo. Mas essa relação aqui ela é obrigatória. Argumento e explicação, não é opção aqui. Então, essa explicação é você que tem que fazer. Ou com base em alguma lei, alguma norma, alguma explicação, algum conceito, algum conhecimento de mundo, algo que realmente justifique e explique o que você colocou no começo do parágrafo. A mesma coisa nos outros parágrafos. Você faz o quê? Coloca o seu argumento, a primeira frase já tem que ser a mais importante e aqui você explica. Coloca o argumento e explica. Essa relação, ela tem que acontecer. Não é opção, tá? O desenvolvimento não é o momento de você fazer rodeios, não. A introdução você até pode contextualizar, fazer um pouco de enrolaçãozinha, sabe? Dar uma enrolada, pode. O desenvolvimento não dá para fazer isso. Aqui você precisa, a primeira frase, já na primeira ou segunda linha no máximo, já tem que deixar o seu argumento bem claro e já no período seguinte explicar. De preferência, organize assim. Coloque um período, por exemplo, comece seu período lá, aqui, com argumento, aí coloca um ponto final e faz a explicação aqui. Se você conseguir fazer aqui um conectivo, melhor ainda, tá? Fica muito mais organizado. Por exemplo, você começa no seu primeiro parágrafo. Em primeiro lugar, posso começar assim? Pode, não tem problema nenhum, tá? Não é errado fazer isso. Em primeiro lugar, aí você coloca lá o seu argumento. E coloca todo o seu argumento aqui e pronto, tá? Aí você pode daí começar uma outra frase explicando isso. Isso porque aí você faz as explicações necessárias e continua aqui, ó. Faz uso de um conectivo e daí amarra aqui a explicação. Se conseguir finalizar com um exemplo, melhor ainda. Aí você faz mais uma exemplificação aqui, tá? Como é que eu posso fazer assim? Ponto. Exemplifica essa situação, o fato e continua aqui. Exemplifica essa situação, o fato e tal, e continua aqui a explicaçãozinha. Então, essa é uma possibilidade de você fazer. Claro que às vezes não cabe exemplo para tudo, nem sempre você consegue fazer isso. Mas essa organização tem que aparecer no desenvolvimento. Então, de cara já apresente o argumento, o parágrafo, o período seguinte já explica e, se possível, exemplifica. Então, aqui você deixa ele fechadinho.
Porque como você ganha nota aqui, é essa explicação que vai te dar a nota maior. É aqui que você ganha nota. E, claro, junto com o exemplo que é dado aqui. Então, é uma forma de você não se perder, não fazer um parágrafo desorganizado e daí também deixar o texto enrolado. Então, assim fica muito mais organizadinho, fica bem legal e melhor ainda, o seu corretor, ele ama isso. Pense que você vai fazer um texto, não é para você, não é para alguém conhecido, é para o seu corretor. Então, você tem que fazer algo que ele goste de ler, algo que fique fácil para ele ler, identificar. Quanto mais fácil ficar o texto de ler, quanto melhor você deixar o texto fluir melhor, melhor para o corretor. Ele fica feliz, ele vê que a correção fica rápida e te dá uma nota bem legal. Então, sempre pense em organizar dessa maneira aqui. Para você ver um pouquinho melhor agora como funciona isso daqui, eu quero que você me acompanhe agora em tela. Nós temos aqui um desenvolvimento. Você tem no seu material aí impresso o exemplo da introdução, tá? Que está aí. Eu só vou destacar agora e vou só discutir com você um pouco agora o desenvolvimento. A introdução fala sobre o racismo, né? E fala em relação à mídia, como ela favorece a propagação do racismo. Aí o desenvolvimento fica assim. Nesse sentido, por que eu comecei com esse nesse sentido aqui? A ideia é a seguinte, como eu já fiz a introdução, então, nesse sentido, é o meu conectivo que vai ligar o desenvolvimento ao que foi dito antes. Então, nesse sentido, nota-se que, ao serem vinculadas imagens de pessoas brancas associadas a marcas, produtos ou até mesmo a protagonistas em novelas, cria-se uma hegemonia ligada à tonalidade da pele. Desse modo, o negro se torna minoria na mídia. Tá? Veja que a introdução fala um pouco sobre essa ideia da mídia, como ela faz para propagar esse preconceito racial. O que gera segregação racial em um meio de comunicação que deveria ser democrático. Exemplos não faltam de empregadas domésticas negras em novelas, papéis secundários em filmes quando não aparece como bandidos e tantas outras representações que denigrem e enfraquecem a imagem positiva do negro. Então veja que esse parágrafo aqui, o que ele faz? Ele vai agora fazer uma explicação em relação a esse fato de que muitas imagens que são vinculadas, né, muitas imagens veiculadas pela mídia, elas acabam sim favorecendo a segregação racial, que é o que foi defendido na introdução. A introdução defendeu essa ideia de que a mídia e outros veículos de comunicação propagam o preconceito racial. Então, veja que aqui, especificamente, foi falada da ideia das imagens em relação à televisão, em relação às novelas, a ideia de filmes. Então, veja como isso aparece. Aí, continuando, nós temos, claro, que cuidar com a conexão, seguindo nessa mesma perspectiva. Então, eu estou acrescentando. Veja que agora esse parágrafo aqui, ele vai apenas acrescentar uma informação, porque o conectivo já me diz isso. Somam-se outros veículos de comunicação, como as páginas de relacionamento, que acabam por propagar o preconceito na ilusão do anonimato. Então, aqui agora a ideia é das páginas de relacionamento que também favorecem essa segregação racial. Aí temos o seguinte, pode-se mencionar como exemplo o caso da atriz brasileira Thaís Araújo, que foi vítima de comentários racistas em sua parte social, mas que, com a ajuda da polícia, conseguiu identificar alguns dos agressores. Esses responderão perante a justiça pelo ocorrido. Então, veja que foi dado um exemplo aqui. A ideia, então, desse tipo de construção é que nós temos um parágrafo, nesse sentido, depois desse modo, exemplos não faltam, seguindo essa mesma perspectiva, aí temos pode-se mencionar. Então, veja que a ideia aqui é apenas explicar o que foi dito na introdução. É para isso que serve o meu desenvolvimento, sempre nessa perspectiva, sempre fazendo essa relação com que você tem introdução e desenvolvimento, tá? Então, só me acompanha um pouco aqui. Quando a gente fala então em desenvolvimento, o que você tem que cuidar? O que a gente discutiu aqui, essa base aqui. Tudo que a gente coloca na introdução tem que ser explicado no desenvolvimento. Tudo que está aqui, eu explico aqui. Então, é como se fosse uma expansão. A introdução, ela apresenta e o desenvolvimento, ele
explica o que foi apresentado, sempre nessa perspectiva aqui. Então, aqui que você dá mais explicações e aumenta um pouco essa ideia de você explicar de forma adequada. Me acompanha agora em tela de novo, para a gente poder perceber mais um exemplo. Então, você tem ali um exemplo de introdução, tá? A introdução está no seu material, né? Existe uma... contextualiza historicamente a parte da Lei Áurea e tal, que existe uma lei, mas que mesmo com essa Lei Áurea ainda existe o preconceito racial. Então, vamos lá. De novo, vamos começar o nosso texto, o nosso parágrafo com um conectivo. Sendo assim, por que com conectivo? Porque esse conectivo aqui ele vai ligar o desenvolvimento à introdução. Sendo assim, é comum observar na própria história nacional ações que acabaram por fortalecer o preconceito racial. Por que isso? Aqui a introdução ela mostrou que existia uma lei áurea que até então era para acabar com o preconceito racial, mas isso não aconteceu. E aí a gente vai agora reafirmar essa informação. É como observar na própria história nacional ações que acabaram por fortalecer o preconceito racial, como as situações às quais os negros eram submetidos. Então nós temos o seguinte, nós temos alguns exemplos da própria história nacional. Aí, claro, foi afirmado que existiam algumas situações. Beleza? Assim, era vista com naturalidade a construção de senzalas, como também os castigos com açoites ou depreciação de suas práticas religiosas. Aí, agora, uma parte final para reforçar isso. Nesse sentido, historicamente, a sociedade brasileira segregou o negro e o colocou em condição de inferioridade diante do branco. Aqui a parte histórica para mostrar que mesmo tendo uma parte antigamente foi feito isso, continua do mesmo jeito. Não muito diferente de hoje, olha como é legal esse conectivo, porque agora a gente vai ligar o passado com o presente. Essa prática cultural do racismo permanece. Ainda que a escravidão tenha acabado, o preconceito se perpetua em ações diárias ou na ausência dessas, pois, apesar da criação de leis contra o preconceito racial, essas são pouco aplicadas, o que reforça a discriminação. Então, mesmo que haja leis, ainda existe discriminação. Aí, para finalizar, temos um conectivo que vai acrescentar. Pode-se ainda destacar que somente há pouco tempo o negro passou a ocupar posições de destaque na sociedade, pois, como prática velada, o racismo incutido nos homens dificulta o acesso a altas esferas do poder daqueles considerados historicamente como inferiores. Barreira vencida, por exemplo, por Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Então, veja que nós temos o seguinte, nós temos uma construção aqui em que mostra que, claro, existe historicamente esse preconceito, hoje ainda existe, e, claro, o negro passou a ocupar algumas posições de destaque, mas ainda é muito pouco. Então, veja que a ideia aqui desse texto é só reforçar o que foi dito na introdução. De novo, é a introdução, quem manda sempre é a introdução. Aí temos mais um exemplo de desenvolvimento aqui. É assim, temos aqui um parágrafo introdutório que fala sobre a morte, né? Você tem no seu material de apoio. Então, ele fala a ideia da morte e termina falando sobre a eutanásia, tá? Então, mostra essa lógica de que é preciso refletir sobre a eutanásia. A ideia da morte é o assunto, né? Que é o assunto da proposta, mas isso vai e culmina agora no recorte temático, que é o que a gente chama de eutanásia. Então, veja que aqui é o que a gente tem que cuidar e discutir mesmo. Aí o parágrafo começa assim. Inicialmente, aqui você já situa o leitor, está começando o desenvolvimento e deixa o leitor já organizado. É preciso destacar que a ciência moderna evoluiu muito nos últimos anos. Beleza. Aí é feita agora uma abordagem que a gente fala que é um contra-argumento. Entretanto, a gente faz muito uso dos conectivos que são as conjunções adversativas. Entretanto, isso ainda não foi o suficiente para demarcar um fim para o sofrimento decorrente de algumas doenças.
Por mais que a medicina evolua, a morte é fator presente no contexto humano e para esse fim a medicina também deve evoluir. Por essa razão, olha de novo o conectivo aqui, ó. Por essa razão, em alguns países, existe a possibilidade de o paciente decidir sobre sua própria situação clínica, quando diagnosticado em fase de doença terminal ou diante de processo impossível de reversão do quadro clínico. Então, aqui é uma contextualização já tentando justificar algo em relação à eutanásia, o que foi discutido no parágrafo de introdução. Aí o outro parágrafo, que é desenvolvimento, a gente agora vai acrescentar uma informação nesse sentido, ou seja, em relação ao que foi dito no parágrafo anterior, uma decisão como essa deve estar permanentemente vinculada ao círculo médico como uma possibilidade para os pacientes. Longe de se pensar em questões religiosas ou dogmáticas, a eutanásia é uma espécie de cura para situações consideradas muito dolorosas. A exemplo, veja aqui agora, a exemplo, pode-se mencionar o caso de Terry Schiavo, da Flórida. Ela viveu 15 anos em uma cama em estado vegetativo considerado irreversível. A decisão de sua eutanásia levou 8 anos para ser aceita. Dessa forma, ora mais um conectivo aqui, nota-se que a escolha pela vida deve passar pelo julgamento de dignidade do próprio paciente, pois ninguém além dele estará sentindo e vivendo em condições que podem ser julgadas por ele como pouco dignas. Então veja aqui, a ideia aqui é fazer essa justificativa. Então, o meu desenvolvimento, a função dele, é sempre provar o que foi dito na minha introdução. Sempre desse jeito. Por isso é importante você perceber que tudo que se coloca na introdução tem que ser explicado no desenvolvimento. Então, olha só, me acompanha aqui. Tudo que a gente faz no meu desenvolvimento tem que ter uma justificativa. Claro que você vai perceber que, às vezes, um assunto ele é mais fácil, você consegue expandir melhor essa informação. Em outros, você percebe que não deu muito certo, não. Então, depende muito isso. Mas o que eu vou destacar para você? Numa redação, o desenvolvimento é o que te dá nota. Então, esse conteúdo tem que estar muito bem amarradinho, explicado. Então, veja que nós temos a introdução. Na introdução você apresenta o tema, não explica nada. E esse desenvolvimento tem que dar conta da introdução, de explicar a introdução. Isso é importante, tá? Para você ficar um pouquinho mais agora, entender melhor isso, vamos fazer o seguinte. A gente vai verificar uma proposta de redação. E eu vou agora mostrar esse padrão que a banca traz, esse padrão de resposta. E esse padrão, o que é legal que você faça em relação ao padrão de resposta? Esse padrão é o conteúdo pertinente àquela proposta. Então, o padrão, ele não te dá uma redação pronta. O padrão é que conteúdos, que assuntos, que explicações, que exemplos são pertinentes e podem estar amarrados a esse assunto. Essa é a ideia do padrão. Porque quando se faz uma proposta, a banca já tem uma perspectiva do que pode aparecer e já tem uma projeção. Quando o texto vier assim, ele vai ganhar mais nota. Então, a banca já tem uma perspectiva em relação a isso. Por isso que é importante entender que sempre que você faz uma proposta, o conteúdo sempre vai ser o mais importante. Então, acompanhe agora em tela o seguinte. Temos aqui uma proposta de redação. A proposta fala o seguinte para você. Considerando que o contexto que envolve o mundo contemporâneo, redija um texto dissertativo, olha só, que atenda necessariamente ao que se pede a seguir. Olha o nosso tema aqui. A mobilidade humana na modernidade. Então, está aqui. Aí temos o seguinte, alguns tópicos. Esses tópicos aqui, quando é uma estrutura assim de redação, esses tópicos aqui você vai explicá-los no desenvolvimento, sempre. Fatores que levam milhares de pessoas a enfrentar a perigosa travessia do Mediterrâneo. Então, se são fatores, você vai perceber o seguinte, fatores seriam as causas, então é isso que você tem que falar aqui, que vai dar conteúdo para o seu texto. O dilema moral vivido pela Europa
entre receber ou rejeitar os imigrantes. Então, você tem que falar sobre esse dilema moral. É essa expansão que vai te dar a nota em relação ao conteúdo. E o papel da opinião pública internacional na sociedade contemporânea. O papel da opinião pública, esse papel, isso daqui é que vai realmente dar o conteúdo. Então, veja o padrão de respostas. Espera-se que, ao abordar o primeiro item proposto, o candidato enfatize no mínimo 2 aspectos determinantes para as atuais levas de milhares de imigrantes que buscam na Europa as condições elementares de uma vida razoavelmente digna que não mais encontra em seus países de origem. Então, aí você tem, de um lado, a fome e a miséria, quadro que também representa a situação vivida em larga medida por exemplo da África subsaariana. De outro, a ação truculenta de governos despóticos e corruptos, além das guerras civis. Então, olha só o que você tem aqui. Que você fala apenas pelo menos os 2 aspectos. Pode falar em relação à fome e à miséria, pode falar em relação aos tipos de governos que existem, que não dão oportunidades, as guerras civis, que elas fazem que haja muita tristeza, muita violência, especificamente em relação ao Oriente Médio, destaca-se a caótica realidade. Aqui você tem a ideia da Síria. Você fala em relação a um governo que é ditatorial, rivalidades religiosas, o terrorismo. Então, tem muita coisa que você pode falar em relação a fatores. E a banca, ela deixa como base que o candidato enfatize no mínimo 2 aspectos para que você ganhe uma nota legal de conteúdo. Em relação daí ao outro tópico, espera-se que o candidato se reporte ao intenso debate travado no âmbito da União Europeia, quando alguns membros compreenderam a imperiosa necessidade de se encontrarem meios para a recepção de certo número de imigrantes, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, enquanto outros, particularmente na Europa do Leste, ofereciam resistência explícita ao acolhimento desses imigrantes. Então, aqui era simplesmente para você reforçar que existe mesmo um dilema. Por quê? Existe, claro, um debate sobre receber ou não. Existem lugares que concordam, que recebem, que acham que tem que haver essa recepção, e outros que não deve haver. Então, esse dilema, esse debate, essa inconsistência, ela existe. Então, você tem que reafirmar isso. Esse dilema, porque existem países que concordam e outros que discordam. Então, esse dilema tem que aparecer aqui no seu texto. E daí temos, por fim, quanto ao terceiro ponto, espera-se que o candidato lembre de ser este um elemento definidor da contemporaneidade, papel da opinião pública. Milhares de pessoas saem às ruas e se manifestam por todos os meios em face de determinados acontecimentos, como atos terroristas e o desespero desses milhares de imigrantes. Esse fenômeno de participação cidadã tem forçado os governos a tomarem certas atitudes. Então, veja que esse papel da opinião pública, ela faz com que realmente os governos se mexam. Então, as pessoas saem às ruas e se manifestam. E muitas vezes os governos são forçados a ter algumas atitudes e eles não queriam, mas então eles propõem algumas alternativas. Então, veja que aqui tudo isso vai fazer com que o desenvolvimento seja bem organizado. E é esse desenvolvimento que faz com que o texto seja bom. Então, por fim, me acompanha aqui. Quando a gente fala em desenvolvimento, aqui o que vai realmente fazer com que o texto ganhe nota é, com certeza, o conteúdo. O conteúdo é o que mais pesa numa redação. De 100% da nota, você pode ter certeza que 95% é conteúdo. Só que não basta ter conteúdo num texto desorganizado. Só jogar as informações de qualquer jeito não adianta. Por isso é que você tem que ter a introdução em que você apresenta o assunto, direciona o texto. O desenvolvimento em que você explica e você melhora, assim, expande o conteúdo e a conclusão que fecha. Então, não basta você ter um monte de ideias e jogá-las no seu texto. Tem que fazer essa relação. Tem que ter estrutura e conteúdo. A estrutura, ela já é como se fosse assim. Como o texto ele é dissertativo, a banca já pressupõe que você já domine essa estrutura. Então, ela vai dar muita nota ao conteúdo. Mas se houver um conteúdo, às vezes você pode ter um texto com ideias bem legais,
mas ele está mal organizado, períodos que não são claros, não tem uma direção adequada, tá tudo bagunçado, a nota cai lá embaixo. Então, tem que sim ter uma estrutura legal e tem que ter um texto bem organizado em relação às ideias. Por isso que é importante que você divida, sim, introdução, desenvolvimento e conclusão. E o desenvolvimento, coloque sempre já de cara aquela informação principal para você vá justificando no decorrer do parágrafo o que você colocou na primeira e segunda linha. Essa é a ideia geral. E eu sugiro que você pratique. Você tem aqui um exemplo de uma proposta, né? Você tem aqui outros exemplos de desenvolvimento. Uma forma de você praticar é vocês pegar o mesmo texto, um texto que você já viu pronto, e reescrevê-lo com as suas palavras. Também ajuda, porque você pratica um pouco essa lógica de fazer períodos, organizar frases, que não é fácil fazer isso. Então, uma sugestão. Pegue, às vezes, uma proposta, até com um padrão de resposta, e daquela produção você faça o seu texto. Aí você consegue, pelo menos, ter uma noção de como é difícil organizar, colocar conectivos. Essa dificuldade você tem que perceber para superá-la, tá? Mas pense assim, fechando nossa aula, pensando na seguinte coisa. Desenvolvimento é o que te dá nota, mas tem que ter conteúdo organizado. Então, não é a quantidade de informação que vai te dar nota. É a qualidade com que você coloca isso no texto e a seleção que você faz. Não dá para colocar tudo. Tem que colocar algumas coisas de forma organizada. E é aí que você ganha nota. Legal? Então, siga aí com seus estudos e até um próximo encontro.